o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, soltou uma MP que perdoava esse 1 bilhão 2 dias depois e repassava esse 1 bilhão para o povo. Né? O povo, saleiro entupido no povo. Vamos falar dos parlamentares, né? Porque os legisladores brasileiros que fazem parte do grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária voltaram a levantar a hipótese de incluir a carne na cesta básica. Vamos lembrar aqui que não é qualquer carne. A picanha, o Lula já deixou claro, a picanha, o filé mignon, o bife anjo, a fraldinha, essas é de quem tem dinheiro para pagar, então vai pagar mais imposto. A carne que ele está falando é da sambiquira, tá? Ele está falando do rabo do frango e congêneres, do acém, do coxão duro, tá? Esta carne, que é o que ele deseja para o povo, né? Nós chegamos da picanha ao rabo do frango, a sambiquira. Então ele sugeriu, e esse grupo de trabalho da reforma tributária está pensando seriamente em colocar o rabo na cesta básica, que é a sambiquira, que é do frango, tá? Que a cesta básica tem itens isentos ou com alíquota reduzida. A medida resultaria em uma tributação maior para os produtos fora da cesta básica, obviamente. Além disso, o grupo retomou o imposto de herança sobre planos de previdência privada. Bruno Musa, é com você. Esse é outro tema que precisa ser debatido na base da sociedade, porque nós temos um DNA, eu fiz até um vídeo bem detalhado sobre isso lá no meu canal do YouTube, explicando que mesmo o brasileiro, o empresário brasileiro, parece que ele tem o DNA estatizante por completo. Ele pede privilégio para o setor dele, ele pede subsídios, ele pede uma zona franca de Manaus, uma zona franca da onde ele for. Só que o conceito básico é que se você começa a dar privilégios para uns, o governo jamais vai cortar o gasto dele. A gente está vendo isso claramente. Então ele vai abrir mão de arrecadar de um determinado setor, ele vai subir o imposto de outro. Então, no fundo, o que nós estamos falando é que ele dá privilégios para um grupo em detrimento de outros. Ou seja, ele socializa o prejuízo para os amigos dele na base da sociedade como um todo. E aquela pessoa que prega subsídios, que prega estatismo, que prega o Estado presente na tua vida, que prega ele comandando absolutamente tudo, por mais que te falem que é de graça, acreditem, não há nada de graça. Você paga e paga caro por isso. Agora, Bruno Musa, você falou do empresário. Nós estamos falando da carne de terceira, da sambiquira. Vou chegar nela. O maior produtor de carne de terceira é o maior produtor de carne de primeira, porque o que sobra, né, a produção... Quem é o maior produtor de carne do Brasil? Não só do Brasil, a JBS se tornou a maior empresa de proteína animal do mundo e está se tornando agora também uma das maiores de energia do Brasil. Então ela vai ser beneficiada com essa medida? Assim como foi com juros subsidiados, que quem acabou com isso foi o Temer, quando acabou com a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, em que o BNDES, que o dinheiro é nosso, porque quando você também fala o BNDES, é muito longe de você, só que o dinheiro do BNDES é seu. É isso aí. O dinheiro que financia juros subsidiados para os amigos do rei é seu. Através de uma série de coisas, estimular a poupança que te paga juros abaixos e financia a moradia, dinheiro que vai para o BNDES do governo federal para subsidiar amigos com taxas de juros mais baixas do que a sua empresa consegue e se torna a maior empresa de proteína animal do mundo, que agora consegue repassar os custos de uma energia mais barato para os consumidores. Já vamos colocar isso também na sua análise, porque só o que o Bruno Musa mencionou é que o Estadão ele revelou. Porque o que aconteceu? Os irmãos Wesley Safadão, que são donos da JBS, maior produtora de carne do mundo, né, já conseguiram aval para 10 plantas para exportar para a China. Isso é um espetáculo, é uma potência de carne. A JBS, que surgiu, que virou a potência com o Lula na presidência, ela
além de ser uma potência na carne, que vai ser beneficiada se a isenção da sambiquira passar e das carnes de terceira, ela comprou uma empresa de energia elétrica, né? Ela comprou essa empresa de energia elétrica, chamava-se Âmbar. E é uma empresa que ela tinha uma dívida de 1 bilhão, se não me engano, alguma coisa em torno disso. Aí, alguns dias depois de comprar, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, soltou uma MP que perdoava esse 1 bilhão 2 dias depois e repassava esse 1 bilhão para o povo, né? O povo, saleiro entupido no povo. Aí o ministro foi a público e falou, foi sem querer querendo. A medida já estava pronta, a gente só publicou 2 dias depois. Foi uma coincidência. Aí o Estadão hoje revelou que, coincidência, 17 vezes, tá? Não foi uma, não foi 2, não foram 3. Foram 17 vezes em que os executivos do grupo JF, dos irmãos Wesley Batista, ou dos irmãos Wesley Safadão, 17 vezes eles foram fora da agenda oficial fazer uma visitinha de arerê, um hobby com você, lá no Ministério de Minas e Energia, que o ministro falou que foi sem querer querendo. Aí a gente tá discutindo o Bolsonaro, né, a semana inteira. Você abre o Globo, a página do Globo, só dá Bolsonaro joia, Ó, lavagem de dinheiro, ó, peculato. Porque peculato é se desviar dinheiro público para si próprio ou para um amiguinho. Aí a gente tá falando de joias que nunca foram patrimônio público. Ó, peculato de 6,8 milhão. Isso aí não é peculato de 1 bilhão, não, Bruno? É, total. Só para finalizar, por isso que eu acho que é super importante o que a Geise coloca, essa batalha cultural da coisa, porque enquanto se discute isso que você está falando, Bolsonaro daqui e de lá, o verdadeiro problema está passando debaixo dos nossos olhos e ninguém vê. Enquanto você começa a repassar esse prejuízo de 150 milhões de reais todos os meses para a conta de energia das pessoas que estão com dificuldade de comprar um pão, por mais que falem que a inflação está 4%, está muito mais do que isso o pãozinho, quando você vai olhar individualmente os itens que você compra, tá passando tudo isso aqui debaixo da gente. E eu faço de novo, eu sou um tanto quanto crítico, no geral, sem coletivizar, que eu não gosto de coletivização, a elite brasileira. Porque no fundo, quando sobra um privilégio para você, você aceita, você pede. Então quando você pede uma tributação menor para o teu setor, você está fazendo com que essa alíquota seja, que nós não sabemos ainda dentro dessa reforma tributária maluca, nós não sabemos qual será a alíquota que a gente vai ter que pagar, provavelmente a mais alta do mundo, superando a Hungria, que tem 28,5% de IVA. Se não for 28,5%, 28%, 27%, vai ser mais ou menos isso, seremos um dos maiores do mundo. Menos para JBS. Menos para eles. Eles seguem com juros subsidiados e tudo mais. Não, então, tem multa, quanto mais a multa gente... anulada, aí tem esses gastos anulados, aí vai ter isenção. Essas multas, tudo isso tem que ser repassado via imposto, porque eles não vão deixar de arrecadar. Por que a gente já não faz o Brasil inteiro pagar, por exemplo, as contribuições previdenciárias da JBS? Exato. Então, isenta. Por isso, porque precisa chegar na base da sociedade essa discussão. As pessoas entenderem que quando estão privilegiando um setor, o outro vai pagar por isso. Socialização do prejuízo como um todo. Quem nunca sai perdendo? O governo. Quando você tem, e eu já vou terminando aqui para não monopolizar, quando você tem um jogo ganha-ganha num mercado aberto privado, significa que o consumidor ganha e o empreendedor ganha. Né? Mas esse jogo não é ganha-ganha, esse jogo é troca-troca. Esse jogo é ganha-ganha. É troca-troca. No jogo político brasileiro, o ganha-ganha é entre esses empresários perdulários e a classe política. E quem perde é o povo brasileiro. Ou a gente acorda, ou vamos continuar sendo esses capachos desses políticos. Hashtag pelo fim do troca-troca. Gisele, por que nós não temos campeões nacionais afrodescendentes, campeões nacionais boicetas, campeões nacionais trans, né? Porque tem que ser 2 homens héteros, cisgênero, 2 homens cisgêneros heterossexuais e brancos a serem campeões nacionais? Isso não é racismo do governo?
É uma boa essa, hein? Racismo estrutural do governo. O que você acha dessa? Do racismo estrutural de campeões nacionais. Exatamente, é uma boa essa, né? O Bruno Musi, ele sempre traz aqui todos os dados que faz a gente ter toda a elucidação a respeito do caso, né? No bom português eles estão poupando dos ricos, porque os irmãos Wesley e Safadão não são pobres, vale ressaltar isso, e isso Já contradiz... Mas o Lula resolveu esse problema para ele. E isso contradiz a narrativa do governo de que a taxação é sempre em cima das grandes fortunas, dos que recebem mais, que pagam mais e tal, e coloca sempre para onerar na base dessa pirâmide aí financeira, que são os que estão em maior vulnerabilidade, que vão sofrer muito mais porque recebem muito menos. Quer dizer, a primeira coisa que a gente já vê aqui é a contradição do governo, né? A contradição de todo esse discurso esquerdista de que você deve taxar os que recebem mais a grande fortuna, porque, de acordo com a narrativa esquerdista, essas pessoas só têm mais dinheiro em detrimento da pobreza. A gente vê que não. Quem tem mais dinheiro em detrimento da pobreza é o governo petista. Essa que é a verdade, é o governo comunista. Esse sim, ele precisa tirar de lá para fazer com que isso funcione, com que a máquina dele, com que um plano de poder dele vá para frente. E aí a grande tristeza disso tudo é que tem uma boa parcela da população que não, e ainda está longe desse debate, né, ainda não teve acesso a esse debate sobre como as coisas funcionam, e elas acabam impulsionando um governo que diz que vai protegê-la e ajudá-la, e na verdade está ali passando a mão na bunda, sabe? Você passou e eu passei atrás ali a mão na sua bunda bem rapidinho. Na sambiquira. É na sambiquira. Eu tenho uma leve discordância aqui da Geise, porque ela falou, que é uma contradição, não é tudo que esse governo faz. Mas se a gente for analisar, Geise, olha só, se a gente for analisar, o governo Lula defende... Analisar, exatamente. É bem isso mesmo. Eu repito after me. Analisar. É assim que a gente faz no Brasil. Se nós formos analisar, né? Olha só, eles estão defendendo os interesses da minoria bilionária do nosso país. Exatamente. Olha só. Brancos, héteros, com suas famílias tradicionais, família burguesa, que exatamente. Então, eles estão defendendo, sim, as minorias bilionárias do nosso país, não é? Mas, falando sério, o Suano, ele falou uma vez com relação à questão da regulamentação do lobby, não é, que ainda não é regulamentado, isso está parado no Congresso Nacional. Portanto, nós temos aqui uma porta gigantesca, não é, que se abre para diversos delitos, mas porque nós não temos aqui... Mesmo que tivesse com essa polêmica do lobby, a reunião ela foi fora da agenda oficial. Não. Você já vê o interesse escuso por ser fora da agenda. Mas